Há mais de 2000 anos, uma história começou a ser contada. Uma história que mudaria o mundo para sempre. Em uma terra de reis e profetas, impérios e revoluções, nasceu uma figura cujo legado transcende o tempo e as fronteiras. Hoje, vamos mergulhar na jornada de Jesus Cristo, um carpinteiro da Judéia cujos ensinamentos e atos deixaram marcas profundas na história e na fé de bilhões ao redor do mundo. Olá, seja muito bem-vindo ao Jesus Cristo Vive. No vídeo de hoje, exploraremos a vida, os ensinamentos e o impactante legado de Jesus Cristo. Desde o contexto histórico de sua época até as repercussões de suas palavras e ações que ainda ecoam nos dias de hoje. Se você é apaixonado por história, religião ou simplesmente curioso sobre as figuras que moldaram nosso mundo, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. Agora, vamos começar nossa jornada pela vida de Jesus Cristo. Para entender a vida e o impacto de Jesus Cristo, é crucial olhar para o mundo em que ele nasceu. Jesus nasceu em uma época de grandes transformações. O mundo estava sob a influência do Império Romano, uma potência que se estendia da Europa até as terras do Oriente Médio. A Judéia, onde Jesus nasceu, era uma terra de profundas tradições religiosas e culturais, governada por reis locais, mas sob a autoridade de Roma. Esse era um local onde diversas culturas se encontravam e interagiam, judeus, romanos, gregos, e outros povos compartilhavam, disputavam e influenciavam este espaço vibrante e complexo. A religião desempenhava um papel central na sociedade. O Templo de Jerusalém era o coração da fé judaica, enquanto várias crenças e práticas religiosas coexistiam e se misturavam na região. Sob a ocupação romana, a Judéia experimentava uma mistura de resistência, adaptação e tensão. Grupos como os fariseus, saduceus, zelotes e essênios refletiam as diferentes respostas ao domínio romano e às questões religiosas da época. Foi neste cenário complexo e multifacetado que Jesus iniciou sua jornada, uma jornada que não apenas moldaria sua vida, mas que reverberaria através dos séculos. A história de Jesus começa de maneira humilde e extraordinária. Segundo os relatos bíblicos, Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade na Judéia. A história de seu nascimento é cercada de elementos milagrosos e proféticos. Maria, sua mãe, e José, seu pai adotivo, encontrarão-se em Belém devido a um censo romano. Jesus nasceu em condições humildes, em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. A narrativa do nascimento de Jesus também inclui visitas de pastores locais e dos magos, sábios do Oriente, guiados por uma estrela até o local onde Jesus nasceu, um sinal de sua importância futura. Pouco se sabe sobre a infância de Jesus. Os evangelhos mencionam um episódio de sua juventude em Jerusalém, onde ele impressionou os sábios no templo com sua compreensão das Escrituras. Jesus cresceu em Nazaré, uma cidade da Galileia, onde viveu a maior parte de sua vida até o início de seu ministério público. Esses anos em Nazaré, embora pouco documentados, foram fundamentais para formar a pessoa que ele se tornaria. Embora os detalhes de sua infância sejam escassos, eles prenunciam a história extraordinária que estava prestes a se desdobrar. Assim, na humildade de uma pequena cidade da Galileia, os primeiros capítulos da vida de Jesus se desenrolaram, preparando o cenário para uma missão que iria transformar o mundo. Agora, adentramos uma nova fase na vida de Jesus. Uma fase marcada por ensinamentos profundos, milagres surpreendentes e uma mensagem que desafiaria as normas e expectativas de sua época. Vamos explorar como um carpinteiro de Nazaré se tornou um líder espiritual e uma figura central na história humana. Nosso próximo capítulo começa com um ato simbólico nas águas do Rio Jordão. A jornada de Jesus entra em uma nova e decisiva fase. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos nos eventos que deram início ao seu extraordinário ministério. Agora entramos em um período crucial na vida de Jesus, o início de seu ministério público. Tudo começa com o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Este ato, realizado por João Batista, não era apenas um ritual de purificação, mas também um momento de revelação divina. Durante o batismo, o céu se abre, e uma voz é ouvida declarando Jesus como o Filho amado de Deus. Este momento marca o início oficial de seu ministério. Retornando à Galileia, Jesus começa a pregar e a atrair seus primeiros discípulos. Homens como Pedro, Tiago e João, simples pescadores, são chamados para segui-lo e se tornar pescadores de homens. Jesus ensinava nas sinagogas e nas colinas da Galileia, compartilhando parábolas e lições que desafiavam as normas religiosas e sociais da época. Além de ensinar, ele realizava milagres, curando os doentes, alimentando os famintos e até acalmando tempestades, atos que fortaleciam sua reputação e atraíam tanto seguidores quanto críticos.
Embora muitos o vissem como mestre e um profeta, outros, especialmente as autoridades religiosas, começavam a vê-lo com desconfiança e temor. Neste cenário de admiração e tensão, Jesus continuava a espalhar sua mensagem, uma mensagem que logo o levaria a Jerusalém, ao coração de sua missão. No cerne do ministério de Jesus estavam seus ensinamentos, mensagens poderosas e transformadoras que continuam a ressoar até hoje. Jesus frequentemente ensinava através de parábolas, histórias curtas com significados profundos. Essas parábolas abordavam temas como o amor ao próximo, a misericórdia e a justiça de Deus. Uma de suas parábolas mais conhecidas é a do bom samaritano, que ensina sobre a compaixão e o amor incondicional ao próximo, independentemente de suas origens ou crenças. Em seu famoso Sermão da Montanha, Jesus apresentou bem-aventuranças, abençoando os humildes, os pacificadores, os que choram, entre outros, propondo uma visão de mundo baseada na bondade e na humildade, em contraste com os valores dominantes da época. O amor e o perdão foram pilares em seus ensinamentos. Jesus pregava o amor incondicional, não apenas por amigos e familiares, mas também por inimigos, e enfatizava a importância do perdão como um ato de libertação espiritual e emocional. Esses ensinamentos não eram meras palavras, eles desafiavam as normas sociais e religiosas, convidando todos a verem o mundo e uns aos outros de uma maneira radicalmente nova. A simplicidade e profundidade de suas palavras atraíam pessoas de todas as camadas da sociedade, desde os mais humildes até alguns membros da elite, embora nem todos estivessem prontos para aceitar suas mensagens. Os ensinamentos de Jesus, centrados no amor, na compaixão e na busca por uma justiça maior, continuam a ser um farol de esperança e inspiração, desafiando cada geração a viver de acordo com esses princípios universais. Além de suas palavras, os atos e milagres de Jesus formaram um aspecto fundamental de seu ministério, atraindo seguidores e gerando debates. Os evangelhos estão repletos de relatos de milagres, momentos em que Jesus curou os enfermos, deu vista aos cegos, e até ressuscitou os mortos. Estes atos eram vistos como sinais de sua divindade e de sua autoridade espiritual. Um dos milagres mais famosos foi a multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, um ato que demonstrou sua compaixão e poder sobre a natureza. Outros relatos incluem Jesus acalmando uma tempestade com uma palavra e andando sobre as águas, ambos simbolizando seu domínio sobre as forças da natureza e sua capacidade de trazer paz em meio ao caos. Enquanto muitos viam esses milagres como provas de sua natureza divina, outros os questionavam, atribuindo-os a truques ou poderes desconhecidos. Para Jesus, esses milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas também atos de amor e compaixão, ensinando lições profundas sobre fé, esperança e a natureza do reino de Deus. Os milagres de Jesus deixaram uma marca indelével na história, servindo como testemunho de sua missão e reforçando sua mensagem de amor e redenção. À medida que o ministério de Jesus se expandia, aumentava também o conflito com as autoridades religiosas e romanas da época. Jesus desafiava abertamente as interpretações rígidas da lei judaica e criticava os líderes religiosos por sua hipocrisia e corrupção, o que o colocava em rota de colisão com as autoridades estabelecidas. A popularidade de Jesus entre o povo comum e seus desafios às normas sociais e religiosas preocupavam tanto o clero judaico quanto os governantes romanos, temerosos de uma revolta. Os últimos dias da vida de Jesus foram marcados por eventos intensos. A última ceia, uma refeição compartilhada com seus discípulos, na qual ele antecipa simbolicamente sua morte. A traição por Judas Iscariotes, um de seus próprios discípulos, que o entregou às autoridades em troca de dinheiro. Após sua prisão no jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou vários julgamentos diante dos líderes judeus e do governador romano, Pôncio Pilatos. Apesar de Pilatos inicialmente hesitar, a pressão da multidão e dos líderes religiosos levou à decisão de crucificar Jesus. A crucificação, uma forma brutal de execução romana, foi o ápice desses conflitos. Jesus foi pregado em uma cruz, um evento marcado por dor, sofrimento e momentos de desespero espiritual. Estes momentos finais de Jesus em Jerusalém foram a culminação de seu confronto com as estruturas de poder da época, e prenunciavam um evento ainda mais surpreendente, sua ressurreição. A crucificação de Jesus é um dos momentos mais dramáticos e significativos da história cristã, marcando o ponto culminante de sua missão na Terra. Jesus foi crucificado fora das muralhas de Jerusalém, no local conhecido como Gólgota. Durante horas, ele suportou dor e sofrimento extremos, cercado por uma pequena multidão de seguidores e curiosos. Os evangelhos descrevem eventos sobrenaturais que acompanharam sua morte, escuridão cobrindo a terra e um terremoto, simbolizando a magnitude do que estava acontecendo. Após sua morte, o corpo de Jesus foi colocado em um túmulo fechado por uma grande pedra. Seus seguidores estavam desolados, acreditando que tudo pelo que haviam lutado tinha acabado. Mas o que parecia ser o fim era apenas o começo de um novo capítulo.
No terceiro dia após sua morte, algo extraordinário aconteceu. O túmulo foi encontrado vazio. Jesus apareceu a seus discípulos, vivo, mostrando que havia ressuscitado. Este evento milagroso é a pedra angular da fé cristã, simbolizando a vitória sobre a morte e o pecado. Nas semanas seguintes, Jesus apareceu várias vezes a seus seguidores, fortalecendo sua fé e instruindo-os antes de ascender ao céu. A crucificação e a ressurreição de Jesus não são apenas eventos históricos, eles representam a esperança, a renovação e a promessa de vida eterna para os cristãos ao redor do mundo. O legado de Jesus Cristo se estende muito além dos eventos de sua vida terrena, influenciando incontáveis aspectos da civilização ao longo dos séculos. Após sua ressurreição e ascensão, os discípulos de Jesus espalharam suas mensagens por todo o mundo antigo, estabelecendo as bases para o que viria a ser o cristianismo. Ao longo dos séculos, o cristianismo se transformou em uma das maiores religiões do mundo, moldando a arte, a cultura, a filosofia, a lei e a política em muitas sociedades. A figura de Jesus inspirou inúmeras obras de arte, música, literatura e movimentos sociais. Suas mensagens de amor, compaixão e perdão continuam a influenciar as discussões éticas e morais até os dias de hoje. O cristianismo, em suas muitas formas e denominações, reflete a diversidade e a adaptabilidade dos ensinamentos de Jesus, ressoando com pessoas de diferentes culturas e contextos ao redor do mundo. Além da esfera religiosa, os princípios ensinados por Jesus têm inspirado numerosas ações humanitárias e movimentos por justiça social, paz e igualdade. O impacto de Jesus Cristo na história e na vida das pessoas é imensurável. Sua vida e mensagens continuam a ser uma fonte de inspiração, desafio e esperança para milhões ao redor do mundo. Nossa jornada através da vida, dos ensinamentos e do legado de Jesus Cristo nos leva a reconhecer sua influência extraordinária na história e na cultura humana. De um humilde começo em Belém à sua crucificação e ressurreição, a história de Jesus é uma de transformação, esperança e redenção eterna. Os ensinamentos de Jesus sobre amor, compaixão e perdão transcenderam as fronteiras religiosas e temporais, deixando uma marca indelével na humanidade. Independentemente de crenças pessoais, a vida de Jesus Cristo desafia cada um de nós a refletir sobre questões de moralidade, propósito e o significado mais profundo de nossa existência. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração da vida de uma das figuras mais influentes da história. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma nova perspectiva e inspiração. Gostaríamos de ouvir suas reflexões e comentários. Como a história de Jesus influenciou sua vida? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos futuros conteúdos. Até a próxima!